a gente vê que todo mundo está preocupado com o meio ambiente, todo mundo está preocupado com a economia circular. Mas, às vezes, todo mundo está fazendo as coisas muito compartimentalizadas. Cada um está cuidando do seu. Ou, no máximo, com a próxima etapa. Eu, às vezes, fico com dúvida de ver como está o geral para fazer isso dar certo. Eu gostaria de saber a opinião de você sobre isso. Eu acho que, para mim, o ponto, uma política automotiva, né? Ela, dependendo do jeito que ela for desenhada, ela pode ser esse grande guarda-chuva que vai permitir com que a gente consiga controlar. Eu acho que desde a história, né? A gente acompanha começou lá com o Novo Arauto, né? E a gente vê que cada vez mais os programas estão agregando e se você comparar o Novo Arauto com o Mover, mesmo a profundidade das discussões é outro nível, né? Então, eu acredito que uma política tem que ter esse papel de unificação e de fornecer, pelo menos que a gente consiga ter uma visão meio que macro da situação. Óbvio que vão ter sempre os temas específicos, mas eu acho que ali naquele guarda-chuva deveriam estar. Eu acho que hoje o Mover, assim, não sai os detalhes, os regulamentos de cada um dos regulamentos, as portarias, mas você vê que já teve esse cuidado de agregar. Lembra que quando começou, por exemplo, não tinha a parte de fornecedores assim, envolvida, depois não tinha a parte de P&D, agora tem uma parte interessante de P&D. Então acho que tá caminhando, aos poucos vai Evoluindo. evoluindo. Bruno? Bem, vamos lá. Qual a minha opinião? Com relação a essa questão de cada um limpar o seu quintal, tem o Carlos Barbosa da Natura, ele sempre fala isso, né? Se cada um limpasse o seu quintal, a gente não teria os problemas que nós temos hoje de forma mais ampla, né? Mas falando do segmento automotivo, eu acho que o Mover ele veio de uma forma mais estruturada, conforme a Noronha colocou em relação à Rota 2030, né? Eu acho que em termos de marco regulatório, pelo menos a gente agora tem um norte. O que nós precisamos efetivamente, no meu entendimento, é executar de forma estruturada e fazer com que as coisas efetivamente aconteçam, para que isso não caia no esquecimento. A gente tem uma indústria automotiva muito importante para o PIB do Brasil. A gente também costuma falar que o segmento automotivo, o grau de importância dele é tamanho que a gente está falando das maiores, a cadeia de fornecimento, desde a matéria-prima até a peça chegar no consumidor, é uma cadeia muito extensa, é uma das maiores que tem. Aí que a gente precisa, de forma robusta, de forma estruturada, fazer que as coisas aconteçam e pensar sustentável. E sustentável, conforme eu citei na minha apresentação, sustentabilidade é um negócio caro e a gente não pode jogar dinheiro fora. Então tem que fazer as coisas bem feitas. Essa é a minha visão. Obrigado. Sidney? Basicamente aqui já abordaram exatamente o que nós precisamos, normas, né? A STM surgiu a partir de normas da própria indústria automotiva. Senão ia ser uma bagunça, cada um ia fazer de um jeito. ISO 9000, quando surgiu, mesma coisa. E aos poucos vai maturando. A ISO, quando começou, lembra aquela papelada toda que não sabia o que fazer? Hoje é uma baita de uma ferramenta para quem soube utilizar, não um quadro na parede. E esse quadro na parede que não pode existir. Ou seja, o greenwashing não pode existir, né? Eu acho que esse encontro aqui ele é muito importante. Eu acho que a gente tem que... Vamos estar mais juntos. Até vai ter um evento que eu já estou até convidando aqui o pessoal no final do ano, que é o Reciclagem do Futuro, né? Vai render frutos. Muito interessante. E então, assim, a gente está buscando como matéria-prima oferecer soluções, cada um aqui tem suas soluções, mas a normatização vai ser muito importante, né? E nós nos adaptarmos economicamente
para atendê-las. Luciano? Bom, a sua pergunta acho que foi de US$ 1 milhão, é bem complexa para responder Podemos negociar. de bate-pronto. Mas eu diria que a indústria no Brasil, falando especificamente de automotivo, ela tem que retomar talvez a ambição que ela já teve em outras épocas. Eu acho que a regulamentação agora permite isso. Eu lembro que quando eu era criança, meu avô tinha Passat, ele teve uns 5, 6 Passats, e eu fui estudar por que ele gostava tanto daquele carro, fui perceber que o Brasil exportava muitos veículos, por exemplo, para o Oriente Médio, Passats. Então, a gente tem uma tecnologia de Banco Vermelho e Iraque. Era aquele Passat de Banco Vermelho e eles eram Iraque. Pois é. Então, até por nós termos esse potencial de tecnologia que foi desenvolvido lá atrás, de motores bicombustíveis, por exemplo, alguns que foram apresentados aqui também de circularidade, as regulamentações têm que incentivar fortemente a exportação. Por exemplo, o Bruno comentou um detalhe da bitribudação de uma peça que vai retomar para o processo industrial. Isso não faz sentido, tem que ser visto rapidamente. Então, quando você elimina essas ineficiências de regulamentações, você aumenta muito a competitividade e permite que a indústria possa crescer, voltada não só para o mercado interno, mas para a exportação, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que também ter uma visão um pouco mais ambiciosa como indústria para habitar um crescimento sustentável. Perfeito. Ao abordarmos a economia circular e as vantagens do Brasil em termos de uso do etanol, hibridização e eletrificação, o Brasil corre o risco de ficar atrasado tecnologicamente frente a mercados europeus, asiáticos e americanos por conta dessa nossa vantagem? Essa pergunta é interessante. Deixa eu responder ela várias vezes, porque quando a gente começou a falar sobre edificação, a gente acaba focando há um tempo atrás na parte, realmente no desejo, na ânsia de ter uma solução e então vamos partir para o veículo, por exemplo, totalmente elétrico, porque isso é futuro. E, na verdade, o meu entendimento é que nós temos uma vantagem porque permite com que a gente possa otimizar os nossos recursos, escolhendo as tecnologias adequadas, escolhendo aonde você vai investir adequadamente, e ao mesmo tempo que você já consegue apresentar soluções, porque o que a gente precisa entender é que a eletrificação é um meio, o fim é a redução da emissão. Então, o que a gente tem de disponibilidade de utilizar como arma para esse fim, a gente deve usar. Então, eu acredito que sim, o Brasil tem possibilidade de escolher o que ela quer fazer sobre a eletrificação, aonde ela vai investir, porque ao mesmo tempo ela pode continuar os seus investimentos com uma outra solução, continuar gerando todos os impactos que você comentou da cadeia, por exemplo, do Brasil ter uma hibridização ou caminhar para o veículo elétrico com uma velocidade diferente. A gente pode continuar isso e ao mesmo tempo que vai ter possibilidade de olhar para o futuro com propriedade, né? Eu vou falar uma coisa específica, por exemplo, hidrogênio de etanol. Hidrogênio de etanol, isso não tem lugar nenhum do mundo, nós fizemos aqui no Brasil e é uma prova de que o Brasil tem sim capacidade de criar soluções, né? Grafeno é uma coisa também surgiu aqui, né? É a ideia e tal. Então, acho que caminha-se, não vejo dessa maneira. A gente vai ficar para trás porque a gente tem uma outra solução boa. Não pode ser assim. Isso seria uma jabuticaba exportável? Eu até evito usar o jabuticaba porque acaba criando essa ideia. Não, o Brasil é diferente. Porque, não, o Brasil é diferente por isso mesmo que nós somos mais fortes, né? Essa é a ideia. Perfeito. Vamos lá. Qual que é a minha visão? O Brasil ele não vai ficar, até mesmo a gente sai na vanguarda em muitos aspectos na tecnologia para a indústria automobilística, né? O que nós poderíamos, óbvio, existem questões muito macroeconômicas que nos afetam, infelizmente. O Brasil ele desponta na questão de matriz, das maiores matrizes energéticas mais limpas do mundo, acho que a segunda
acho que a gente só pede só para Noruega, se não me falha a memória. E se a gente for colocar as proporções geográficas, não dá nem para discutir. Então a gente enfrenta uma questão muito política nos Estados Unidos, muito forte. A gente enfrenta uma questão de Europa com uma dependência muito grande de combustíveis fósseis e amarrações também políticas que infelizmente não conseguem dar velocidade a, por exemplo, a exportação do etanol. Tá? Hoje, se a gente for analisar o conceito do mover, do berço ao túmulo, o etanol ele atende todos os predicados. Por quê? Da cana-de-açúcar. Dali você já tem um efeito de mitigação de CO2, só pela plantação da cana-de-açúcar. E assim vai em todo o processo. E mais com a adição da eletrificação, aí você vem outros combustíveis alternativos como o hidrogênio, aí você fala do hidrogênio de baixo carbono, que é o hidrogênio vulgarmente chamado verde, através da energia eólica. Mais limpo que isso, gente. Então a gente tem assim, um poço de tecnologia, mas existem aí barreiras que nós aí Brasil, como governo, instituição, precisa trabalhar, arregaçar as mangas para que isso efetivamente aconteça. Essa é a minha visão, minha contribuição.